Esse ano tivemos 2 encontros com os discipuladores. E naqueles dias estava de novo palpitando no meu coração essa palavra acerca de Timóteo, acerca de uma exortação que procede, uma admoestação que procede do Senhor para a vida de Timóteo, um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. E naqueles dias, rabiscando ali num papel, Deus foi dando uma palavra a respeito disto, e nós, numa das noites, entramos mais um pouco sobre isso com os discipuladores. À medida que foi caminhando essa palavra ao longo das semanas e meses, Deus foi consolidando, trazendo mais luz e mais revelação, e parece que foi um culminar de Deus, de um acréscimo, de um crescente do Senhor. Me lembro que há mais de 20 anos estava lendo um livro que tem esse título que acabamos de ver ali na introdução, Tu, Porém, que é um livro de John Stott, que fala a respeito desse comentário somente. Tu, porém, homem de Deus, segue, continua, persevera adiante no propósito eterno de Deus. E aquele livro tocou muito forte a minha vida. Era um livro sobre Timóteo, sobre 1 e 2 Timóteo, e ali Deus foi decantando e depositando algo no meu espírito. Me lembro depois, nós todos recebíamos muita instrução e graça e ensino de um amado irmão chamado Christian Shane, e ele nos levou como jovens em Porto Alegre a memorizarmos todo o Novo Testamento. Deu um desafio para nós, de nós memorizarmos todo o Novo Testamento. E os jovens ali começaram a memorizar Mateus, Marcos, Lucas, João. E eu escolhi 1 e 2 Timóteo, já estava inclinado ali, né? E comecei a ler. E o próprio Christian Shane, ele tem uma lei básica de estudo da palavra, que ele diz assim: para poder estudar algo das Escrituras, você precisa ler 50 vezes. Então, se você quer ler o livro de Romanos, estudar o livro de Romanos, tem que ler 50 vezes. E eu fui lendo 50 vezes 1 e 2 Timóteo, e com isso fui decorando, memorizando. Gosto muito, olhando o Reginaldo aqui, a palavra em inglês de memorizar, de decorar, que é bem expressivo, significa by heart, né? Ou seja, de coração, através de coração conhecer. Nós no Brasil aqui lembramos da decoreba, né? Do ginásio ali e da escola, mas não é isso que significa memorizar. Significa não somente reter aqui, mas vir para cá, para o coração. E ao longo dos anos, Deus sempre foi me levando de volta a essa palavra de 1 e 2 Timóteo. E estando no retiro de presbitério, logo antes de vir para cá, em agosto, com os discipuladores, de novo nós lemos com o presbitério, temos o hábito, como entre nós no presbitério, sempre de lermos toda a Escritura, lemos em voz alta entre nós, 3, 4, 5 capítulos, e aquilo lá é uma santa catequese, porque tu lê, tu ouve, o colega vai lendo e o Espírito vai se manifestando, há uma unção só de ler a palavra juntos. Recomendo a todos os presbitérios aqui presentes, irmãos de outras localidades. É um hábito, é uma prática muito sadia da presença do Senhor. E naqueles dias de novo, Deus aguçou meu espírito sobre essa palavra. E vindo para cá, e conversando com o presbitério, e naqueles dias em agosto, repartindo, Deus trouxe uma luz, trouxe uma ordem, e colocou com muita força essa palavra. E nesse semestre todo, Deus foi dando essa palavra. E eu quero até pedir assim, desculpa para os discipuladores que já ouviram em parte esse ensino, mas submetendo aos colegas aqui, eles acharam bom repetir, e para toda a igreja nós não trouxemos ainda, e para tantas localidades que estão aqui presentes. Então, em nome de Jesus,
O intuito, o propósito dessa palavra visa o amor, que procede de coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, sem fingimento e sem qualquer tipo de mentira, mas uma fé sincera e de uma fé autêntica. Deus quer trazer para nós. Abra comigo ali no texto na tua Bíblia, para vermos só o contexto um pouco mais. O texto de 1 Timóteo capítulo 1, nós vamos estar nos concentrando nessas 3 palavras-chave: coração puro, consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Mas essa palavra apostólica que Paulo traz para o seu discípulo amado na fé, ele traz como um mandato de Deus. Ele estava de viagem rumo da Macedônia, no versículo 3, quando te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares, e aqui vem uma palavra forte, não é apenas um encorajamento, não é apenas um fortalecer, mas é uma chamada de atenção, é uma palavra de sacudir uns aos outros. E ele diz para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito, o propósito dessa presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas nessas coisas, se perderam em loquacidade frívola ou conversa fiada, vamos traduzir para o nosso português, um muito falar, sem um conteúdo, sem essência espiritual, pretendendo passar por mestres, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Essa palavra, ele vem num contexto muito forte, e eu quero já te introduzir dentro do espírito dessa carta e do propósito que Paulo traz aqui para o seu amado Timóteo. Ele vai dizendo ao longo dessa carta, sempre repetindo essa palavra, tu, porém. Há um contraste. Isso sempre me toca, me choca, me sacode, porque ele está falando a respeito para Timóteo, tu, porém, como homem de Deus, como servo do Senhor, como vamos ver, tu como vaso útil, purificado para toda boa obra. Há um contraste gritante entre tu, porém, que tem guardado o meu ensino, seguido de perto como discípulo toda a palavra que eu tenho te dado, e outros, alguns, certas pessoas, e algumas pessoas ele cita pelo nome, como Elineu, como Alexandre, como Fileto. Ele vai falando a respeito de Demas, ele vai falando de pessoas que foram companheiros dele de ministério, colegas e companheiros e discípulos, pessoas que andaram muito próximo, muito perto da vida dele, mas por alguma razão, por descuidar dessa palavra apostólica do coração puro, consciência limpa, de uma fé autêntica, por não preservar um amor ao Senhor, um amor uns aos outros e um amor aos perdidos, acabaram se desviando da fé, naufragando na fé, se afastando, seguindo, como a palavra depois nós vamos ver, seguindo até a ensinos de demônios, a doutrinas de espíritos malignos, se afastando completamente. O que o Senhor quer nessa noite, nessa introdução, que devagarinho vamos estar entrando nessa carta e nesse conteúdo de cerne
do coração de Deus para nossas vidas, nessa conferência, nesse encontro, que Deus quer nos levar de fato e de verdade a um check-up espiritual, a um diagnóstico, que o Espírito Santo, o anseio do meu coração, o clamor, eu posso dizer até o desespero no meu espírito nessa noite, diante dessa conferência, é que o Espírito Santo venha tomar lugar e venha nos iluminar, assim como esse holofote, né, porque é necessário para a gravação, e fica me refletindo aqui e denunciando cada ruga, cada cabelo branco, mas isso é só exterior. A luz do Espírito tem que penetrar para escancarar o nosso interior, como somos por dentro, o que passa dentro de nós, para que não haja em nossas vidas nenhum engano, nenhum erro, nenhum milímetro de desvio do propósito eterno de Deus, para que não sejamos esses certas pessoas, alguns e outros, mas nós sejamos discípulos do Senhor, que possamos responder a esta palavra que Ele nos dá nessa introdução. Tu, porém. Você diz amém? Amém. Acho que naquele dia o Espírito Santo deu uma estratégia com os discipuladores. Eu quero repetir aqui. Vira para a pessoa que está ao teu lado, pega os ombros dele, sacuda com graça e com gentileza e diga, olhando bem nos olhos: tu, porém. Aleluia. Oh Jesus amado, tu, porém, discípulo querido, amado de Deus, tu, porém, segue adiante, aleluia, segue de perto o propósito, continua firmado na graça de Deus, aleluia. Antes de entrarmos um pouco mais numa retrospectiva sobre a igreja em Éfeso, só dando um pano de fundo, Timóteo provavelmente se converteu na primeira viagem de Paulo. E ali, passando pela cidade de Listra, ali pela região de Licaônia, ali na Grécia, ele ouviu o Evangelho do Reino, assim como Luiz nos trouxe na introdução de Atos. A mãe dele, Eunice, a avó Lloyd, se converteram ao Senhor. Ele tinha um pai que não era judeu, era grego, mas esse pai de alguma maneira permitiu ele ser ensinado nas sagradas letras, nas sagradas escrituras desde pequeno. Ele foi instruído na lei do Senhor, ele recebeu até como uma herança, como está em 2 Timóteo capítulo 1 na introdução, uma fé autêntica e viva, que passou da avó Lloyd para a mãe Eunice, e que de alguma maneira também foi impregnado na vida de Timóteo. E quando Paulo passa ali, e Barnabé passam ali para proclamar o Evangelho do Reino, esse jovenzinho que devia ter em torno de 16 a 17 anos, ele se converte ao Senhor. Se tu quiseres abrir comigo capítulo 16 de Atos, onde aparece pela primeira vez o nome de Timóteo. Paulo chegando a Derbe, chegando a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente que cria, e de pai grego, e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aqui já é na segunda viagem. Depois de alguns anos, Paulo volta ao mesmo lugar, e agora esse jovenzinho Timóteo, ele tem a qualificação de discípulo. Havia um discípulo naquela cidade. Aleluia. Sempre Deus está atrás e à procura de um discípulo. E a palavra fala que dele dá um bom testemunho os irmãos, tanto na cidade de Listra como na cidade de Icônio. E quis Paulo, pelo Espírito Santo, que ele fosse em sua companhia. E como possivelmente por causa do pai grego, ele nunca tinha sido circuncidado conforme a tradição judaica, e para não gerar embaraço, não por causa de legalismo, ou não para cumprir a lei, ou para ser salvo através dessa prática, mas para não gerar um escândalo, fez assim:
para que ele pudesse acompanhá-lo e não ser acusado possivelmente pelos judaizantes, que era um partido que militava pelo retorno das leis e dos legalismos do Velho Testamento. Mas ali Paulo colocou o seu radar e viu Timóteo. E hoje de tarde, orando e pedindo para que essa palavra não fosse apenas um ensino, mas fosse profético, o Espírito Santo clamou no meu espírito que todos nós que estamos aqui precisamos receber esse Espírito Santo, esse discernimento. Eu chamo assim um detector, um radar de discípulo. Aleluia. Quando teus olhos passam pela congregação, quando teus olhos passam no rebanho que tu está discipulando, quando teus olhos passam numa cidade que tu estás visitando ou ministrando, há um Espírito, há uma manifestação do Espírito Santo dentro de ti, e teus olhos espirituais passam pelo rebanho, e tu vê um adolescente, tu vê um jovem, tu vê uma mulher, tu vê um homem, tu vê um casal, e o Espírito Santo revela: aqui tem um discípulo. Você diz amém? Aqui tem um casal cujo coração está em Deus. Aqui tem um jovenzinho, uma jovenzinha, cujo coração está completamente arraigado na pessoa de Deus. Vale a pena investir nele, nela. Aqui tem um discípulo. Chama ele, ela, eles para estarem perto de ti. O Senhor colocou no meu espírito um desejo ardente, e eu quero repartir contigo esse desejo, que tu possa ser um homem, uma mulher, que seja não sei se eu vou conseguir falar em português, alguém que vem garimpar, que seja um garimpeiro de pedras preciosas, que tu possa olhar o rebanho de Deus, e teu olhar não vê o visual, o exterior, o que falta, mas tu vê o coração, e tu, no Espírito, venha garimpar pepitas de Deus, ouro puro, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Tu possa gerar Timóteos, Titos, Marias, como foi a mãe de Jesus, uma adolescente, como possivelmente não muito mais velha do que 17, 18 anos. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim toda a tua palavra. Ela era discípula. Timóteo começa dizendo depois o que era característico dele. Ele era um discípulo, tinha bom testemunho. E aqui o Espírito Santo também já está nos falando qual é o nosso testemunho ao nosso derredor dos irmãos. Encrenqueiro, fofoqueiro, superficial, mundano, acomodado, egoísta, ou os irmãos olham para nós e veem um discípulo que tem prazer em servir, que tem prazer de viver o reino, que ama desesperadamente a vida de Jesus, o seu propósito, o seu reino e aos irmãos. E qualquer que perguntar pelo fulano, pelo Beltrano, você vai dizer: eu quero dar bom testemunho acerca dessa pessoa. Anteontem nós estivemos em Pedro Leopoldo, junto com César, Luiz, nós estivemos juntos ali para constituir, pelas imposição de mãos da equipe apostólica, a alegria da vida do Anderson como presbítero ali em Pedro Leopoldo. Estava ali o Gutenberg, Silmar, Juarez, Marinaldo, outros companheiros de ministério ali em Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. E a nossa alegria de poder impor as mãos sobre um discípulo. O discípulo dele, ele tem um apelido, né? Ele se chama de Totó. Eu achei isso engraçado, mas ele se chama assim, então não vou, nem sei o nome certo dele, me perdoa, Senhor, eu só sei. Mas esse amado discípulo era recém-convertido quando em 2001, 2002, congresso aqui, vieram pela primeira vez, desceram de carro de Pedro Leopoldo, e nós atendemos ele, fomos no McDonald's para conversar com ele no final do encontro, e ali o Anderson abrindo o coração,
a respeito da necessidade de ajuda. Depois, na época, o César, aqui ainda presente, começou a servir os irmãos. Depois o Luiz, tantos companheiros aqui já foram lá. Amado discípulo, com boa reputação e bom testemunho dos irmãos de toda a região. Aleluia. César dando testemunho da vida, da família, da casa, dos filhos, ordenados para o Senhor. O cuidado ao longo desses anos já servindo o Senhor. Um discípulo de Jesus. Quero dizer para ti, querido, que vale a pena investir em homens e mulheres. Tu nunca sabes onde e até o que lugar Deus vai levantá-los. Os discípulos que têm ao teu redor, olha com o coração de Paulo para Timóteo. Esse querido Timóteo se transformou em companheiro constante de Paulo, amigo íntimo, homem fiel e idôneo. Agora lendo algum comentário aqui, registrei uma coisa que eu não tinha nem visto antes. A palavra diz que ele cooperou em várias das cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2 Coríntios, Colossenses, Filipenses, a carta de Filemão, todas essas cartas que a gente sempre só se lembra de Paulo, quem estava no ladinho, quem era o garoto que estava ali escrevendo junto, ouvindo, orando, apoiando Timóteo. Senhor amado, esse querido foi encarregado de várias tarefas e missões importantes. Pode abrir comigo em 1 Coríntios 4, é um exemplo disto. Estou me demorando um pouco mais nessa introdução de propósito, para que possamos pegar todo o conteúdo e entender esse pano de fundo, esse background, assim, para que possamos realmente entender o contexto. Uma palavra tão contundente para nossas vidas. Paulo está falando de 1 Coríntios aqui, ele diz: por essa causa, versículo 17, capítulo 4 de 1 Coríntios, por essa causa vos mandei Timóteo. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Que precioso o discipulador, os pais espirituais poder: eu quero enviar Timóteo, filho amado e fiel no Senhor, companheiro, cooperador, filho amado, filho fiel, esteve junto ao lado da prisão. Paulo escreve a carta de Filipenses em prisão, e ali falando a respeito de alegrai-vos sempre no Senhor. Quem está no ladinho dele? Timóteo, fortalecendo o coração dele. Na última viagem de Paulo para Jerusalém, registrado em Atos 20, versículo 4, fala que ele estava junto na equipe apostólica. Já não era mais um jovenzinho, agora ele era um subapóstolo, ele era uma equipe apostólica, participando dessa graça, crescendo como homem maduro. Ele era um consolo, ele era um ânimo para a vida de Paulo. Abra ainda nessa conclusão dessa introdução sobre Timóteo, abra em Filipenses 2, ali tem um registro tremendo, falando a respeito desse amado discípulo do Senhor Jesus. Ele de novo disse em Filipenses 2,19: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Timóteo era um homem disponível para todo tipo de missão. Ele estava sempre pronto: eis-me aqui, envia-me a mim, para qualquer lugar, seja para Filipos, seja para Corinto. E olha que não era pouca coisa. Mas Paulo disse: eu quero mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento, relato, informação da vossa situação,
porque ninguém tem de igual atitude e sentimento, que sinceramente, olha a fé sincera, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Esse amado Timóteo busca o que é dos outros, busca o que é de Cristo, não busca o seu interesse. Conheceis o seu caráter provado, e posso dizer aqui, aprovado. Ele serviu ao Evangelho junto comigo, diz Paulo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. O Senhor me falou outra coisa de tarde, quando eu estava lendo e meditando essa palavra. Ele perguntou para mim, e para dizer para nós: tu já tens os teus Timóteos? Tu já tens os teus Titos? Para as gurias, tu já tens as tuas Priscilas? Aleluia! Febe, como diz lá em Romanos 16. Tu tens as tuas Dorcas? O que o Senhor está dizendo para nós, queridos amados, nós precisamos pedir ao Senhor. Queremos ser Timóteos, homens e fiéis e idôneos. Queremos ser filhos amados e fiéis no Senhor. Queremos dar bom testemunho como um caráter aprovado, servindo aqueles que estão guardando e servindo a nossa vida. Mas nós também queremos orar nessa noite para que tu levante nessa nação milhares, dezenas de milhares de homens e mulheres com esse espírito e essa firmeza em Cristo Jesus. Estávamos num avião vindo para cá de Belo Horizonte hoje cedo, Luiz e eu, nós clamando para que o Senhor levante líderes em todas as localidades. Olhando para nossos cabelos brancos, não sei se Luiz já passou de 50, acho que ainda não, ele é avô muito novo, né? Mas ele deve estar beirando uns 38 aí, 40, mas eu já passei, já fiz 50, olhando para nós, clamando diante do Senhor, ele de um lado, eu de outro, do corredor, no meio do avião, e nós derramando o nosso coração. Senhor, levanta homens e mulheres, levanta presbíteros, levanta diáconos, levanta apóstolos, profetas, evangelistas, levanta homens e mulheres que são discípulos em cada localidade, que tenham moto próprio, que tenham iniciativa, que tenha coração, como tem o coração de Timóteo aqui presente diante de nós. Você diz amém? Amém. Fecha teus olhos e ore comigo. Só podemos gerar homens e mulheres segundo o coração de Deus, se nós assim formos em primeiro lugar. Só podemos fazer discípulos porque somos discípulos de Cristo. Só podemos servir em autoridade porque estamos debaixo de autoridade. Só podemos ministrar no Espírito porque a nossa vida está sendo sacudida, transbordante do Espírito Santo em nossa vida. Só podemos repartir da palavra porque temos vivido no meio dela e recebido dela e vivido e praticado a palavra de Deus. Senhor, venha sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Nesse início de congresso, adoração intensa como discípulos diante de Ti. Nós queremos ter um coração como Timóteo, como Tito, como Maria, diante de Ti, corações quebrantados e contritos, corações puros, consciência limpa, fé autêntica, sem hipocrisia, sem falsidade, sem máscara, homens e mulheres autênticos, em nome do Senhor Jesus. Ministra sobre nós nessa noite a Tua palavra, por favor, Senhor Jesus. Gera sobre nós. O Senhor me disse de novo também, Ele já tinha falado em agosto, tem avós aqui, tem mães aqui, tem pais, você tem filhos naturais,
você tem netos. Profetiza sobre teus filhos, e netos serão homens e mulheres de Deus. Levanta a tua mão e começa a citar pelo nome teus filhos e teus netos. Começa a gerar diante do Senhor. Começa a clamar pela vida deles, como Lloyd, como Eunice fez pelo Timóteo, e geraram um apóstolo em Cristo Jesus, que foi discípulo de Paulo, mas foi crescendo, foi um presbítero certamente em Éfeso, e agora na equipe apostólica fez diferença naquela geração. Que nossos filhos sejam e façam diferença nessa geração, em nome de Jesus. Ora para os teus filhos todos os dias. Ora pelos teus netos todos os dias. Te consagra pela vida deles. Gere eles diante do Senhor. Que sejam discípulos de primeira. Falamos hoje, Luiz e eu, nossos filhos espirituais e naturais precisam ser melhores do que nós. Ao lado da cabeceira da minha cama tem uma foto de Jonathan, quando bem pequeno. Ele estava sentado nos meus ombros. Devia ter o que, Martinha? 1 ano? No máximo 2. Naquele tempo ainda podia colocá-lo sobre os ombros, agora eu que tenho que subir nos ombros dele. E aquela foto está ali no lado da cabeceira, no outro estão os outros meninos juntos. E eu vejo aquele ombrear dele estar aqui sobre os meus ombros. Lá era algo físico, agora cada dia é algo espiritual. Que os nossos filhos, sejamos nós trampolim, sejamos nós, com todo respeito, escada, para que nossos filhos subam sobre toda a herança do reino que temos recebido, para que eles sejam catapultados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo tem aquele contato com aqueles 12 homens que agora são cheios do Espírito Santo, são batizados em Cristo, se tornam um núcleo base da igreja em Éfeso. Depois o Paulo passa primeiro 3 meses falando do reino, como foi a introdução do Luiz aqui. Ele vai ministrando a respeito do reino de Deus, vai trazendo uma palavra clara a respeito do governo e do senhorio de Cristo Jesus, de sermos e fazermos discípulos, juntas e ligamentos, santidade, caráter, cheios do Espírito Santo. E ali depois, quando há um certo quiprocó, e começam a falar mal do caminho, versículo 9, ele separa os discípulos, passando a ministrá-los diariamente, num lugar chamado Escola de Tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, judeus como gregos. Por 2 anos, 2 anos e meio, quase 3, ministrando a todos daquela Ásia, daquela região. Não é a Ásia que nós conhecemos hoje, a Ásia Menor. Dali se espalhou para a igreja de Colosso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis e possivelmente as 7 igrejas de Apocalipse que estão hoje naquilo que nós conhecemos como a região de Turquia. Atos 20, quando nos menciona de novo, ele fala agora uma palavra aos presbíteros da igreja em Éfeso. Quero salientar aqui um detalhezinho. Só tem 3 pregações de Paulo no livro de Atos. A primeira dela, ela vai falando aos judeus. A segunda, aos gregos no Areópago. E a terceira aqui, pregando e ministrando, falando para os presbíteros de Éfeso, que desceu até Mileto, e ali vai falando, dizendo como foi a atitude, a estratégia, servindo a Deus, quando ele entrou na Ásia, servindo a Deus com toda a humildade, versículo 19, Atos 20, com lágrimas, provações, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
ensiná-los publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizendo que, constrangido no Espírito, o Espírito Santo lhe vai falando do que lhe está reservado. Versículo 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, complete o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino. Ele vai falando que jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. E ele vai dizendo para esses queridos presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios, revelação do eterno propósito de Deus, a igreja, corpo vivo de Cristo, e toda a revelação que está nesses 6 capítulos de Éfeso. E eu vou voltar logo mais sobre isso. Mas o que às vezes nós não nos damos conta, e eu confesso que eu já li dezenas de vezes, tinha até memorizado, mas não tinha feito aquele link, aquele elo, que agora, quando Paulo vai falando a respeito para Timóteo, é para a igreja de Éfeso. Esse detalhezinho me passou desapercebido. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 3 fala: por essa razão te pedi para que permanecesses em Éfeso. Provavelmente agora Timóteo, com 30 e poucos anos, ele era um dos presbíteros de Éfeso. E ali agora Paulo vai recomendando, exortando, encorajando, falando para ele, corrigindo os erros e desvios da igreja que havia em Éfeso, através dessa carta pastoral de 1 e 2 Timóteo. Vem comigo para 1 e 2 Timóteo e rapidamente, não quero me deter, depois você lê com calma e vai sublinhando. Capítulo 1, versículo 3, ele fala a certas pessoas. Versículo 6, ele fala assim: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, se perderem em mocacidade frívola. Versículo 18, 19, combate tu o bom combate, mantendo a fé, mantendo a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentro desses se contam Himeneu, Alexandre, os quais entreguei para Satanás, para que não mais blasfemassem. Capítulo 4, versículo 1, o Espírito afirma expressamente, declaradamente, que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos enganadores, doutrinas errôneas, heresias, ensinos de demônios, pela hipocrisia, falsidade dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Olha só que sério. Capítulo 5, ele vai falando a respeito das mulheres, das viúvas, e ele fala que algumas se desviaram. Versículo 15, algumas se desviaram seguindo a Satanás. Dá uma pausa aqui, me olha por favor. Me lembrei do Moacir, meu querido companheiro em Porto Alegre. Às vezes nós falamos: aquela pessoa se desviou, aquela pessoa é desviada. Até tem uma das congregações que muito cresce no Brasil, é a congregação dos desviados. Eu não estou mais no caminho, eu não estou mais congregando, eu estou desviado, como se fosse algo entre discípulo cristão e algo que é incrédulo, no meio, no limbo, desviado. Mas não é nem bom nem ruim, segundo ele, só que ele se esquece que quem não é quente e frio, Deus vomita.
A palavra fala aqui, me desculpa meu querido irmão, mas a palavra diz aqui, se desviaram seguindo a Satanás. O desvio da verdade, Cristo Senhor, significa que agora eu estou em maus lençóis, eu estou no outro caminho, seguindo ao próprio diabo. Imediatamente temos que voltar para o caminho da fé, imediatamente temos que nos arrepender. Alguém que se desvia, você não pode apenas, tá bem, paciência, se desviou. Não! Atenção! A palavra nos fala que se desviou seguindo a Satanás. Está falando de fofoca, está falando de intriga, está falando de tagarelice. Oh Jesus, tenhamos cuidado. Capítulo 5, 24 fala: os pecados de alguns são notórios. Capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã e a verdadeira doutrina de Cristo Jesus, segundo a piedade, é infatuado, orgulhoso, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras. Capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram. Versículo 11, tu porém, ó homem de Deus, diga comigo, tu porém, ó homem, mulher de Deus. Eu poderia continuar falando aqui de Himeneu, de Fileto, que se desviaram da verdade. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 18, vai falando a respeito de Alexandre o latoeiro, que se desviou, o Demas, que abandonou pelo presente século. 2 Timóteo 4, versículo 10. Mas eu quero de novo te chamar a atenção. Tu, porém, de novo vamos fazer aquela catequese, vira do lado, pega os ombros, olha nos olhos. Tu, porém, homem, mulher de Deus, você não pertence a esses certos algumas pessoas que se afastaram, que vivem em pecado. Você é um diferencial no reino de Deus, em nome de Jesus, até o fim, até o último suspirar da minha vida. Sejamos que nem Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa me está aguardada, e não somente para mim, mas para todos que perseveram. Oh Senhor Jesus. Paulo vai corrigindo os desvios na carta ao Timóteo, os desvios da igreja em Éfeso. Mas o que me caiu como uma bomba foi que em Apocalipse capítulo 2, a mesma carta, a mesma igreja de Éfeso agora recebe uma carta do apóstolo João para corrigir. É a mesma igreja, passado possivelmente uma geração, entre o início da proclamação do reino, 30, 40 anos possivelmente, final do século I, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, capítulo 2 de Apocalipse: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Preste atenção. O Espírito Santo diz para nós hoje: eu conheço tuas obras, tanto teu labor como tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Já naquela época havia esse problema, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas olha o que diz, versículo 4: tenho porém contra ti
que abandonaste, deixaste, esfriaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e te moverei o teu lugar, o candeeiro, a presença de Cristo. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor, que odeia os nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vem comigo rapidamente aqui para a carta de Efésios. Olha comigo como começa. Depois você pode copiar, você pode baixar esse PowerPoint, vai estar na página da igreja, está disponível depois para ti. Se alguém quiser copiar no pendrive, está à disposição. Mas Efésios 1:5 fala: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Versículo 15, Paulo dá testemunho da igreja em Éfeso, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e do amor, e o amor para com todos os santos. Capítulo 3, ele vai dizendo assim: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, para que vocês possam conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Capítulo 4 vai dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor, seguindo a verdade em amor, edificados em amor, como filhos amados, andei em amor. E ainda, na conclusão, a graça seja com todos os que amam, olha só, sinceramente, uma fé autêntica, sincera, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual foi o problema da igreja em Éfeso? A palavra fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O amor de muitos, diz ali, se esfriaria. Venha comigo para 2 Timóteo capítulo 3. E eu quero apenas tocar em algumas coisas para o check-up nessa noite, e logo vamos estar encerrando para termos todo o vigor para o dia de amanhã, esse mutirão santo de amanhã. 2 Timóteo 3, por favor, me acompanhe alguns minutos ainda, não vou me alongar. 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não sei quantas vezes eu li essa lista horrível e eu disse assim: que coisa horrível o mundo, que coisa horrível como vivem os incrédulos. Não está falando de incrédulo, não está falando do mundo, porque ele continua dizendo: tendo forma e aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Ele não está falando essa lista, amados, para nosso escândalo e o nosso horror. Ele não está falando está falando daquilo que se chama a igreja evangélica, evangelástica, eu não sei bem, misericórdia, Senhor. Mas aqui eu quero denunciar nessa noite principalmente 4 coisas, porque tem esse contraste entre o amor
amor a Deus, o cântico que Deus levou a Dani a cantar, somos amigos de Deus, amamos a Deus. Ele fala de egoístas, amor a si mesmo. Olha o contraste. Ele fala de avarentos, amor ao dinheiro. Ele fala em terceiro lugar de desafeiçoados, sem amor uns aos outros. E ele fala do amigo dos prazeres, amante, amor ao entretenimento, ao lazer, ao prazer. 4 coisas que nos contrastam entre o amor de Deus e o amor a Deus. O amor uns aos outros, uma profunda paixão por Jesus, um amor intenso, de coração, fraternal, ardente, sincero uns para com os outros, e um amor cheio de compaixão e de misericórdia pelos perdidos que não conhecem ainda o Senhor. Este é o primeiro amor, creio eu, que Tião fala ali pelo Espírito, corrigindo a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e deixaste, porém, um primeiro amor ao Senhor, um primeiro amor aos teus irmãos, um primeiro amor aos perdidos que ainda não conhecem a Jesus. Mas sorrateiramente vai entrando no meio da igreja do Senhor um egoísmo, amor a si, um amor às finanças, ao dinheiro, a cobiça, a avareza, o trabalho desenfreado, sacrificando família, filhos, esposa, sacrificando saúde, sacrificando o cuidado de outras vidas e o empenho pelo reino. São desafeiçoados, não tem amor pelos outros nem pelos irmãos, esfriou, e são mais amantes do entretenimento. Moisés, nas 2 últimas pregações em Porto Alegre, quando estava num outro lugar, ele pregou, e eu escutei como foi preciosa essa palavra pelo comentário dos irmãos. Ele foi falando a respeito desse Deus entretenimento, o amigo dos prazeres, dos lazeres. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de descanso, nós não precisamos de refrigério, nós precisamos, às vezes, fazer algo que nos esfrie na cabeça e nos distraia, né? Alguma coisa que nos ajuda no equilíbrio santo de Deus. Mas quando o meu coração começa a amar mais o lazer, o sono, o comer, o futebol, o time, o filme, o cinema, olha, jovens, quando o nosso comentário entre nós é mais o último filme do que o último convertido e o último discípulo, nós estamos começando a chegar na beirada de Apocalipse. Quando o nosso coração se fecha para com o irmão e não há mais um amor ardente e fervente para com o próximo, nós precisamos nos olhar diante da luz do Espírito e Ele nos denunciar em nós todo egoísmo, toda avareza, toda falta de amor a Ele, a Cristo e aos irmãos. Nós precisamos nos examinar à luz da palavra, porque Tiago fala, capítulo 4, que quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Se nosso coração é cercado com coisas de preocupação do mundo, de roupa, de aparência, disso e daquilo, eu não estou dizendo que nós devemos nos descuidar, não é isso, mas o nosso coração não está nessas coisas. Tiago capítulo 4, versículos 4, ele diz: infiéis, adúlteros no original, chega a ser uma coisa chocante. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme, é com zelo divino, que por nós anseia o Espírito, que Ele nos fez habitar em nós. Paulo, pelo Espírito Santo, João, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, diz para Apocalipse: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Queria pedir para o Dani e os músicos voltarem aqui para cima e quero te convidar para te levantar e nós vamos orar. Queremos começar esse encontro diante do Senhor nessa perspectiva de um arrependimento para todos nós estarmos nesse primeiro amor. Não é opcional para o discípulo que se apaixonou pelo reino e pelo propósito viver num nível inferior do que um amor fervente, do que um amor ardente, do que um amor intenso, crescendo sempre no amor para com Deus, para com os irmãos, para com os outros, para com todos. Fecha teus olhos. O Senhor me diz que tem vidas aqui que de alguma maneira hoje amam menos. Se tu colocar um termômetro, você pode colocar agora no teu coração um termômetro espiritual e fazer a leitura, como anda a intensidade do nosso amor. É um amor apaixonante por Jesus. É um amor que não se permitiu virar cinismo, virar algo frio para com os irmãos pelas decepções que tu passaste. Mas o teu amor continua para com os teus amados. Um amor maduro, um amor que não é ingênuo, negativo, Senhor, mas é um amor também que não é frio, não é técnico, é um amor ardente, um amor que ama, que dá vida pelas pessoas que estão ao teu redor. Essa foi a outra palavra que Moisés nos trouxe nessa última segunda. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso continua o propósito e nós não podemos sair dela. É em nome de Jesus.